Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos ao canal do Interferência de Passe. E no vídeo de hoje a gente vai falar já da semana 2 da temporada regular da NFL, é claro, com o nosso aquecimento da rodada, como de costume. Mas antes de qualquer coisa eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, curtir, comentar esse vídeo e claro, compartilhar ele para os seus amigos para ajudar no crescimento do Interferência de Passe, beleza? E dito isso, bora falar de NFL? Beleza, pessoal, bora começar então com o watchlist da semana 2. Separei dessa vez apenas 4 jogos, tá, da rodada. Começando com o Thursday Night Football, a partida que vai abrir a rodada, entre Washington Commanders e Green Bay Packers. Os dois times que venceram na primeira semana, né, vai ser um combate bem interessante. E o que eu quero ficar de olho é no jogo terrestre de Washington contra a defesa terrestre de Green Bay, né, o time dos Commanders que castigou bastante o New York Giants na semana 1, correndo com a bola, foram mais de 200 jardas totais pelo chão naquele jogo, e a defesa do Green Bay Packers que conteve o jogo terrestre, que na teoria é muito forte do time do Detroit Lions, porém o time de Detroit não conseguiu estabelecer o jogo pelo chão na semana 1, né? O time de Green Bay fez um ótimo trabalho defensivo, tanto pelo alto, mas o destaque foi mesmo combatendo o jogo terrestre, né? E esse embate desses dois setores vai ser muito interessante, e, na minha opinião, vai influenciar muito nessa partida de hoje à noite, né? Outra coisa que eu quero ver também é o Jayden Daniels, que vai ser caçado o jogo todo pelo Micah Parsons, né, o novo pass rusher de elite aí, Green Bay Packers, e é claro, o Jordan Love, que provavelmente vai distribuir os passes de novo, né, para os seus recebedores, contra uma secundária que, sendo sincero, não me brilha muito os olhos. Eu tenho as minhas desconfianças quanto a esse setor da defesa do Washington Commanders, mas eu acho que ainda assim vai ser um jogo muito legal, muito interessante da gente ficar de olho para abrir aí a semana 2 da NFL. O segundo jogo que eu separei é a partida entre Chicago Bears e Detroit Lions, os dois times que perderam para seus rivais de divisão na semana 1. O time dos Lions que foi muito mal ofensivamente no jogo contra os Packers. O jogo terrestre, como eu falei, não entrou, né? A defesa dos Packers fez um ótimo trabalho contra o jogo corrido do time de Detroit. E o Jared Goff, que também não fez um bom jogo passando a bola. Com certeza o time dos Lions está sentindo falta dos dois coordenadores, né? O Ben Johnson no lado do ataque, como eu já falei bastante aqui, que não fez um jogo muito bom na semana 1, e também o coordenador defensivo que foi para o time do New York Jets, e fez falta também porque a defesa do Detroit Lions não conseguiu performar do jeito que a gente sabe que pode. É uma unidade muito talentosa, com ótimos jogadores, mas foi muito aquém no jogo da semana 1 contra os Packers. No lado dos Bears, o time de Chicago até que começou o jogo bem contra o Minnesota Vikings, mas acabou sofrendo uma virada muito surpreendente, comandada por um quarterback que estava fazendo sua estreia como titular. Era algo que a gente não esperava. Eu mesmo palpitei na vitória dos Bears justamente por jogar em casa e por estar enfrentando um quarterback que é praticamente um calouro, já que o DJ McCarthy se machucou e não jogou a temporada passada. Outra coisa que eu acho que a gente tem que ficar de olho é na adaptação do Caleb Williams no plano de jogo do Ben Johnson, né? É um plano de jogo mais complexo, eu acho que vai levar um tempo para ele se acostumar completamente, mas no segundo jogo eu já quero ver uma melhora, quero ver se o Caleb Williams tem uma evolução já em relação à semana 1 dessa temporada, mas vai ser um jogo bem interessante, né? Como eu já falei do Ben Johnson, ele vai voltar ao Ford Field para encarar a sua ex-equipe, é uma lei do ex para a gente ficar de olho também. De qualquer jeito, eu acho que vai ser um jogo bem competitivo, bem disputado, muito interessante para a gente ver aí na segunda rodada. Seguindo com o terceiro jogo da nossa lista, a partida entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, jogo lá em Kansas City, reeditando a última edição do Super Bowl que foi vencido pelo Philadelphia Eagles, né? O time que é muito forte, vem aí para essa segunda rodada querendo a sua segunda vitória, reforçando o poder desse elenco. O time de Philadelphia que querem se impor fisicamente, né? Ganhar a batalha das trincheiras tanto na defesa quanto no ataque, estabelecer o seu jogo terrestre que é a cara desse ataque, e no lado defensivo quer jogar agressivamente, principalmente pressionar o quarterback adversário. E do outro lado, o time do Kansas City Chiefs quer não só vencer o primeiro jogo nessa temporada, mas também voltar ao caminho das boas atuações. O time que perdeu na semana 1 para o Los Angeles Chargers jogando muito mal, né? O Justin Herbert dissecando e realmente queimando a defesa do Kansas City Chiefs. E no lado ofensivo, tirando o Patrick Mahomes, que fez uma partida interessante até, o resto dos jogadores tiveram
um jogo muito abaixo do que a gente está acostumado. E para vencer o time do Philadelphia Eagles, eles vão precisar melhorar e muito. E é claro que é um jogo que vem com um gosto especial, um gosto de vingança para o time de Kansas City, que com certeza quer devolver o amasso, né, a goleada que sofreram para o time do Philadelphia Eagles no último Super Bowl. E o quarto e último jogo da watchlist de hoje é a partida entre Tampa Bay Buccaneers e Houston Texans, um jogo muito interessante. O time do Houston, que é um time que eu gosto bastante, porém precisa ajustar alguns pontos, principalmente no lado ofensivo. A OL, que não protege o CJ Stroud, acaba culminando, né, em atuações abaixo do quarterback do Houston Texans, como na semana 1. O CJ Stroud não teve um bom jogo contra o Los Angeles Rams, teve uma interceptação, não passou das 200 jardas e também foi sacado 3 vezes, muito por conta da fragilidade da linha ofensiva. Porém, o time de Houston tem uma defesa que é muito poderosa e que pode fazer a diferença. Inclusive, a gente viu, né, no jogo contra o Los Angeles Rams que eles conseguiram limitar o time da casa a apenas 14 pontos. E isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque é sim uma defesa das melhores da liga. E do outro lado, a gente tem o Tampa Bay Buccaneers, que é um time que continua na mesma linha do ano passado, na minha opinião. É o time mais forte da sua divisão, tem um ataque interessante com Baker Mayfield, que joga muita bola e que teve uma adição que estreou da melhor forma possível, que foi o Emeka Egbuka, que estreou aí como profissional com um jogo espetacular, anotando 2 touchdowns. E o que eu quero ver mais é o Buck Irving sendo mais envolvido nesse ataque, ele que foi uma grata surpresa na última temporada e que pode jogar muita bola nessa temporada também. Bora então para a parte mais aguardada e a parte que importa do vídeo, que é os palpites do interferência de passe, né? Pra gente começar a semana 2 da melhor forma possível. E na primeira rodada eu até tive um aproveitamento bem interessante, foram 11 palpites que eu acertei, errei apenas 5 jogos, mas pra semana 2 eu quero aí um aproveitamento ainda melhor. Então bora começar com o jogo que vai abrir a rodada hoje à noite, a partida entre Washington Commanders e Green Bay Packers. Eu acredito aqui numa vitória do time da casa, que tem um reforço de peso na defesa, que é o Micah Parsons, e eu acredito que a defesa dos Packers consiga se sair bem contra esse ataque explosivo de Washington, e o Jordan Love contra a secundária de Washington, que eu tenho minhas desconfianças, acredito que seja um matchup favorável para o time de Green Bay. Então, vitória dos Packers aqui na abertura da semana 2. Seguindo, Cleveland Browns, Baltimore Ravens, nem preciso me estender tanto, acho uma vitória tranquila do time de Baltimore. Lamar Jackson, Derrick Henry, que voaram baixo no domingo passado. Eles vão repetir a dose aqui e vão atropelar o time dos Browns, que não vão conseguir apresentar uma frente muito, muito forte para competir contra o time de Baltimore, ainda mais jogando fora de casa. Então, vitória fácil do time dos Ravens, tá? Seguindo, Jacksonville Jaguars, Cincinnati Bengals, jogo em Cincinnati. Acho que o Joe Burrow e o ataque dos Bengals vão ter uma melhora da semana 1 para a semana 2 e vão conseguir levar a vitória para o torcedor, né, que vai estar lá apoiando o time jogando em casa. Mas vejo um jogo bastante movimentado aqui, porque o time dos Jaguars é um time que eu acho bastante interessante e vai conseguir pontuar bastante, mas aqui eu acredito que ainda o time dos Bengals seja superior e vá vencer esta partida. New York Giants, Dallas Cowboys, jogo em Dallas. Os Giants que foram amassados na semana 1, Russell Wilson jogando muito mal, realmente não tem um encaixe nesse ataque. E o Dallas Cowboys, que é um time que não é tão ruim quanto a gente acha, e eu acredito que eles vão vencer aqui também com uma certa facilidade o time dos Giants, ainda mais jogando em casa, uma defesa que vai conseguir parar o Russell Wilson, que faz tempo que não é aquele jogador que a gente se acostumou a ver na época de Seattle. Então, vitória dos Dallas Cowboys com uma certa tranquilidade também. Chicago Bears, Detroit Lions, jogo em Detroit, no Ford Field. Os dois times que perderam de forma bem frustrante na semana passada, né? O Chicago Bears levando uma virada para o Minnesota Vikings e o Lions sendo dominado pelo Green Bay Packers. E aqui eu acho que o time dos Lions vai ter sim uma leve melhora. Eles que estão sentindo falta dos dois coordenadores que saíram, mas acho que jogando em casa eles conseguem vencer o time do Chicago Bears. Então, vitória dos Lions nesse jogo aqui. New England Patriots, Miami Dolphins, jogo em Miami, de dois times que decepcionaram e muito na rodada passada. Os Patriots que perderam para os Raiders, né, num jogo muito impreciso do Drake May, a defesa sofreu contra o Geno Smith e o ataque
do Las Vegas Raiders, e o Miami Dolphins, que foi simplesmente atropelado pelo Indianapolis Colts, que não é um time que a gente bota muita fé, né? Ainda mais sendo comandado pelo Daniel Jones, que contra o Miami Dolphins parecia um quarterback das maiores prateleiras da liga. E aqui, inclusive, eu vou com uma zebra. Mesmo jogando fora de casa, eu acredito na vitória do New England Patriots, que é um time que eu vejo com um teto maior, e eu acho que eles vão conseguir ter uma melhora da semana 1 para cá e vão conseguir vencer fora de casa o rival de divisão. Seguindo com 49ers e New Orleans Saints, jogo em New Orleans. 49ers que sofreu, mas venceu na primeira rodada, tem uma defesa boa, embora esteja sofrendo com bastante lesões, principalmente no ataque, e o time do Saints que perdeu para o Cardinals jogando em casa, e aqui mesmo jogando em casa novamente, acredito que o Saints vai amargar a segunda derrota seguida nessa temporada. Não vejo o time do Saints conseguindo bater de frente com o time de São Francisco, ainda mais a gente vê o matchup de ataque contra defesa. Spencer Rattler sendo pressionado por Nick Bosa, tentando lançar a bola ali no meio de campo contra o Fred Ward, com a secundária dos 49ers, que é bem interessante também. Eu acho o matchup pra lá de favorável para o time visitante. Então, vitória dos 49ers nesse jogo aqui. Buffalo Bills e New York Jets, um jogo da divisão leste da AFC. O Buffalo Bills que protagonizou uma das viradas mais impressionantes que eu já vi na semana 1, né, virada para cima do Baltimore Ravens. O Josh Allen jogando como um verdadeiro MVP, né, mostrando que ele é sim um quarterback de elite, jogando muita bola. E o New York Jets que surpreendeu apesar da derrota, jogou muito bem na defesa, a defesa que conseguiu pressionar bastante e sacar o Aaron Rodgers, e o ataque que a gente viu o Justin Fields jogando um bom futebol americano, talvez a melhor partida de sua carreira. Porém, aqui eu acho que a diferença entre um quarterback e o outro vai ser o que vai impactar na partida. O Josh Allen é um quarterback de elite, talvez seja o melhor quarterback jogando atualmente na NFL, e vai desbalancear a partida. Vitória fora de casa do time do Buffalo Bills. Seguindo então com a partida entre Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers, um jogo bastante difícil na minha opinião. O time de Pittsburgh que tem uma defesa muito boa, mas que sofreu contra o ataque terrestre do New York Jets, né? E o ataque que teve um Aaron Rodgers inspirado, anotando 4 touchdowns, porém sofrendo com pressão. E jogando contra uma defesa do Seattle que é muito forte, que pressionou bastante o Brock Purdy no jogo passado. Eu acho que existe aqui um mundo onde o time de Seattle consiga uma zebra, mas eu vou apostar aqui no time da casa. Acho que o fator casa pode ser determinante para essa partida, e eu vejo o ataque de Pittsburgh um pouco mais redondinho que o ataque de Seattle, que não fez uma boa partida na semana 1. O play calling do Clint Kubiak foi horroroso, não gostei nada, e aqui pode pesar um pouco. Então, vitória do Pittsburgh Steelers jogando aqui em casa. Seguindo com Los Angeles Rams e Tennessee Titans, jogo em Tennessee. Os Titans que perderam para o Broncos na primeira rodada, e os Rams que conseguiram uma vitória suada contra o Houston Texans em Los Angeles, e aqui viaja para Tennessee. Eu acredito que eles consigam sim a sua segunda vitória na temporada. O Matthew Stafford pode não estar totalmente saudável, mas ele ainda é um dos melhores quarterbacks da NFL, e a defesa de Los Angeles é uma das boas e com mais potencial da liga nessa temporada. Acredito que aqui vai fazer o inferno na vida do Ken Ward, e o time dos Rams sai de Tennessee com a vitória, a segunda na temporada. Carolina Panthers viaja para o Arizona para encarar os Cardinals. Os Panthers, que é um time que eu vejo que pode melhorar para essa temporada, mas na primeira semana não mostrou essa evolução que eu esperava. O time jogou muito abaixo e perdeu aí para o time dos Jaguars de uma forma até que meio tranquila. E os Cardinals que viajaram para New Orleans sofreram um pouquinho, suaram, acho que seria a palavra correta, mas venceram o New Orleans Saints. E aqui eu acho que eles vão vencer jogando em casa o time do Carolina Panthers. Acredito que até de uma forma um tanto tranquila também. O time dos Cardinals que melhorou bastante para essa temporada não vai ter problema para vencer o time dos Panthers jogando no Arizona, beleza? Denver Broncos e Indianapolis Colts,
jogo em Indianápolis, os dois times que venceram, os Colts surpreenderam, amassando o time do Miami Dolphins, e os Broncos suaram mais do que deveriam para ganhar do time dos Titans jogando em Denver, e aqui eles viajam para encarar o time de Indianápolis, mas eu não consigo ver o Daniel Jones tendo o mesmo sucesso do que teve, né, contra o time de Miami, e aqui eu aposto uma vitória do time visitante, vitória dos Broncos, com uma defesa dominante contra esse ataque de Indianápolis. Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, o jogo mais aguardado dessa rodada, jogo em Kansas City, os Chiefs querendo se vingar da última edição do Super Bowl, onde eles foram amassados, e o time do Philadelphia Eagles querendo a sua segunda vitória, querendo reforçar o poder desse time, e aqui eu acredito que mesmo jogando fora de casa, o time dos Eagles saia vencedor num jogo bastante apertado, mas onde o jogo físico e principalmente a defesa que pressiona bastante o quarterback vai acabar sobressaindo e pressionando bastante o Patrick Mahomes, que sofreu com isso na semana 1, e os Eagles vencem aqui fora de casa, beleza? Atlanta Falcons, Minnesota Vikings, jogo em Minnesota, o Atlanta Falcons que perdeu de uma forma bem Atlanta Falcons, digamos assim, né, com o kicker, o Younghoe tendo a chance de levar a partida para a prorrogação, mas errando o field goal e perdendo em casa para o Buccaneers. E o Minnesota Vikings, que eu acredito que vai vir para uma semana 2 de um hype absurdo, porque era um time que estava perdendo, né, para o Chicago Bears jogando fora de casa, o quarterback que fazia sua estreia como titular, o J.J. McCarthy, lançando uma pick six, né, muitas piadas como o primeiro touchdown do cara na NFL foi para o adversário, mas que voltou do intervalo com o diabo no corpo, o cara jogou muito e o Minnesota Vikings conseguiu uma virada absurda, vencendo um rival de divisão fora de casa, e aqui jogando sob os seus domínios, né, com a torcida apoiando o time de Minnesota, eu acho que os Falcons não vão ter chance, o time dos Vikings vence a partida e embala aí 2-0 na temporada. Tampa Bay Buccaneers e Houston Texans pro Monday Night duplo dessa rodada, tá bom? O primeiro jogo da segunda-feira vai ser um jogo bem interessante pra mim, pra falar a verdade, e eu acho aqui que jogando em casa, o time dos Texans, embora tenha uma OL que não me inspire confiança nenhuma, vai conseguir sair vencedor jogando contra o Tampa Bay Buccaneers. O CJ Stroud é um quarterback que eu confio bastante, acho que ele vai ter uma evolução bastante considerável para essa temporada. A defesa dos Texans é uma das melhores da NFL e acredito que eles vão conseguir sobressair contra um time interessante do Tampa Bay Buccaneers, mas eu acho que jogando fora de casa não vão conseguir ter o que é preciso para vencer uma forte defesa, né, e um quarterback que pode ser um dos melhores da NFL nos próximos anos. Então, vitória do Houston Texans. E para fechar, o jogo entre Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders, jogo em Las Vegas, né, fechando a rodada. O time dos Raiders que venceu o New England Patriots decepcionante. Dino Smith teve até uma boa partida, apesar de uma interceptação horrorosa, né? E o Los Angeles Chargers, que foi uma das sensações da semana 1, venceu de forma dominante, sim, o Kansas City Chiefs, com o Justin Herbert sendo destaque, dando uma aula na Neoquímica Arena. E aqui eu acredito na segunda vitória seguida do time dos Chargers, né? O que eu gostei bastante do que eu vi, o Justin Herbert lançando bastante a bola, encontrando seus recebedores. Quentin Johnson teve uma boa partida, né? Muito por conta também da precisão, do talento do seu quarterback. E aqui eu acredito que eles consigam se sobressair contra o time do Las Vegas Raiders. Então, bora com a vitória do Los Angeles Chargers, beleza? E é isso, esses foram os palpites para a semana 2 do Interferência de Passe. Por favor, deixa aqui nos comentários quais são o palpite de vocês para essa segunda rodada. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. Deixa aqui nos comentários quais são os jogos que vocês estão mais ansiosos para ver nessa segunda semana. E como eu já falei, deixa aqui também os seus palpites. Quais são os palpites que vocês discordam de mim, beleza? E por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para ajudar o Interferência de Passe a continuar crescendo. E também siga a gente nas redes sociais, tanto no Interferência de Passe, quanto as minhas redes pessoais também, que vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço e falou, pessoal!